Olá, boa tarde, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, filhos e filhas queridas de Deus, do Instagram, Diácono Erivaldo, e dos Facebook, também do mesmo, e também do canal da paróquia Nossa Senhora do Monte Serrado no YouTube, lá do nosso querido Padre Adriano, pároco da referida paróquia. Olá, Elisiane Soares, minha filha espiritual, que Deus abençoe você e toda a sua família. Comadre Lucinha Bezerra, que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Desde já quero saudar a todos que estão já ao vivo nesta live, mais uma live das quartas-feiras, para trabalharmos um tema maravilhoso para nós. Nós precisamos degustar a história da igreja para entender melhor, para amá-lo e saber defendê-lo, tá bom? Comadre Lucinha Bezerra, boa tarde, que Deus abençoe a senhora e toda a sua família, viu? Iniciemos essa live em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, por todos aqueles que estão de qualquer forma enfermos, tanto da Covid quanto de outras demais doenças, e também colocando pela alma de um colega, de um amigo, que sofreu um acidente e veio a óbito no sábado. Um rapaz tão jovem, e aí, lamentavelmente, após 3 cirurgias, veio a óbito. E hoje será velado, ele faleceu lá no Rio de Janeiro. Carlos Caldas, ele era coordenador da Renovação Carismática a nível estadual aqui no estado de Sergipe. Então, parabenizo a todos aqueles que já estão presentes, e rezando pela alma de Carlos Caldas e pelos seus familiares, para que se fortaleça na fé e na esperança da ressurreição. Olá, Paulo Neto, meu querido filho espiritual, que Deus abençoe, seja bem-vindo, meu querido. E vamos rezar a Ave Maria, pedindo pela alma dele, de Carlos Caldas, e por todos os seus familiares, por todos os doentes da Covid-19 e de outras doenças demais, e também pelos médicos e enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente, que não se contaminem, tá bom? Entregando ao coração de Deus através de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, meus queridos amados irmãos e irmãs, nesta tarde de hoje, nós vamos degustar um tema maravilhoso da live da lição 22ª, que é São Pedro é eleito chefe supremo da igreja. Então nós vamos trabalhar essa live de hoje para vocês verem que riqueza, e as 2 lives posteriores também nós iremos trabalhar falando exatamente sobre a figura do Papa, tá bom? Então eu quero começar lendo a primeira leitura da liturgia de hoje e também o Evangelho, fazer uma breve reflexão, para que possamos entender o chamado de Deus e a pedagogia de Deus para nós, tá bom? Que por muitas das vezes nós somos chamados por Deus e enviados por Deus para uma missão, e nós não se sentimos capazes de realizar aquela missão. E vocês vão ver o que Deus vai responder a Moisés, tá bom? Então, em Êxodo 3, de 1 a 6 e de 9 a 12. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho
deserto adentro e chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque esta terra onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora, o clamor dos filhos de Israel, disse a Deus a Moisés: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem passar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao Faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhes disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que foi eu que te enviei. Quando tiverdes tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Pois bem, meus queridos amados irmãos e irmãs, muitas das vezes, olá Ana, Alice, que Deus abençoe, seja bem-vinda, Santos, que Deus abençoe você e sua família, viu? Pois bem, muitas das vezes nós recebemos um chamado de Deus e Deus nos envia a uma missão e nós se colocamos nessa posição que Moisés colocou. Quem sou eu para ir ao Faraó? Se Deus está mandando, porque Ele garante. E foi o que Ele disse aqui a Moisés: olha, vai, que eu estarei contigo. Nós devemos ter confiança e botar o pé na estrada e evangelizar, levar a palavra de Deus. E quando Deus nos manda, nos envia, nós não precisamos questionar Deus. Não, nós temos que apenas obedecer e fazer a missão que ele nos confiou. E aí, na leitura de amanhã, em Êxodo 3, de 13 a 20, é que vocês vão ver o complemento dessa missão de Moisés, que ele realmente conseguiu tirar o povo israelita lá do Egito, da escravidão do Egito, tá bom? Então, na leitura de amanhã, da primeira leitura, vocês vão ver que Moisés consegue tirar o povo com a força de Deus, com o poder de Deus, porque Deus disse: eu estarei contigo. E quando tiraram o povo do exército, da escravidão do Egito, vai e me servirá lá no monte. No monte. Por que o monte? Porque nós devemos subir sempre o monte para servir a Deus, tá bom? Então, no evangelho de hoje, também é um evangelho riquíssimo, lá em Mateus 11, de 25 a 27, olha que esplêndida leitura deste evangelho. Naquele tempo, pôs Jesus a dizer: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste as coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Pois bem, meus queridos amados irmãos e irmãs, nesta pedagogia deste evangelho, nós percebemos uma grandeza de Deus aqui, Jesus louvando a Deus, rezando ao Pai, agradecendo
porque ele ocultou a palavra, o conhecimento da palavra aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. E se você for olhar na história dos que Deus chamou para a missão, ele só chamou os mais desprezíveis possível. Ele confundiu os fortes através dos fracos. Ele chamou os fracos e fortificou com o poder divino. E Deus trabalha nessa pedagogia conosco também. Quem sou eu para hoje ser o ministro ordenado da Igreja de Cristo? Um coitado que eu sou. Quem sou eu? Já mais de 50 anos servindo a Igreja de Cristo. Não obstante, aqui quando eu cheguei aqui nessas terras aqui, mas já servia antes de chegar aqui, e chegando aqui, afinco foi que eu comecei mais ainda a servir a Igreja de Cristo. Porque eu recebi um chamado de Deus. E quando nós recebemos o chamado de Deus, nós devemos dizer sim e ser obediente a Deus. Porque Ele nos capacita para a missão. Olá, Simone, que Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vinda, boa tarde a você e toda a sua família, Deus abençoe, viu? Então, aí nós não devemos recuar. Quando Deus, veja só, na história dos profetas, dos grandes profetas, Deus quando chamou, inclusive o profeta Jeremias também, quando Deus chamou, ele era criança ainda, bem raquito. E aí Jeremias disse, mas Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho capacidade de fazer isso. Deus disse, vai. E quem foi o profeta Jeremias? O profeta que anunciou e denunciou muitas injustiças praticadas pelos faraós, pelos reis daquela época. E a tal ponto de chegar um dia, disseram, vamos enterrar este homem dentro de uma cisterna, porque esse homem está nos incomodando, os grandões. Botaram ele numa cisterna com 33 metros de profundidade. De lá do fundo da cisterna ele gritava, anunciando a palavra de Deus. Isso incomodou tanto aos reis, diz, vamos tirar esse homem daqui e soltar ele aí, que não tem jeito não. Então nós devemos ser assim, igual esses grandes profetas, Jeremias e outros tantos outros profetas, Isaías, tantos outros, João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Devemos ser assim. E Pedro, eu quero mostrar, é o chamado de Pedro hoje. E o primado de Pedro que ele recebe hoje para a missão na igreja. São Pedro é eleito o chefe supremo da igreja. Olha aí. São Pedro recebeu de Jesus o poder supremo de jurisdição sobre toda a igreja. Simone, boa tarde, que Deus abençoe. Obrigado, minha irmã, que Deus abençoe, viu? Este poder, que se chama primado de Pedro, abrange não só o poder de jurisdição nas verdades de fé e de moral, mas também na disciplina e no governo da igreja toda, isto é, no mundo inteiro. E quem quiser ver Pedro hoje, olhe para o Papa Francisco, tá bom? Que virá Pedro. Pois bem, Jesus mudou o nome de Pedro, que era Simão, para Pedro. E aí diz, Jesus fixou nele o olhar e disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Kefas, que em grego significa pedra, rocha. Isto é, Pedro. Isso aí está em João 1,42. E aí, Kefas, em grego, significa pedra, como já tinha acabado de falar, pedra dura, rocha, rochedo. Jesus promete o primado a Pedro para dirigir a igreja. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja, meus queridos amados irmãos e irmãs, que Jesus fala aqui no singular para Pedro. Para Pedro. Olá, Paulo Neto, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isaías 6:8. Muito bem, parabéns, meu querido. É isso aí, viu? Então, Jesus, quando edificou a sua igreja em Pedro, ele falou no singular, a minha igreja. E
e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado também no céu. Mateus 16, de 13 a 19. Quem quer ver toda instituição, né, e a profissão de fé de Pedro, anote essa passagem, que aqui é a instituição da Igreja de Cristo. Mateus 16, de 13 a 19. Tá bom? Esta parte aqui que eu acabei de ler é uma parte do trecho dos versículos na qual Jesus instituiu a sua igreja. Tá bom? Estas palavras são dirigidas só a Pedro, que seria o detentor das chaves, isto é, o chefe supremo do reino de Deus, dos céus, aqui na terra, que é a igreja. Ter as chaves, símbolo do domínio, potência e poder. Liga e desliga, significa castigar ou tirar o castigo. Excomungar e tirar a excomunhão. Declarar algo como lícito ou como ilícito. Veja os poderes que Jesus deu a Pedro e que o Papa tem. Veja quantas coisas já falei aqui. Sobre esta pedra, sobre a autoridade de Pedro, será edificada a igreja, toda a igreja. Jesus confere a Pedro o primado sobre toda a igreja. Disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Olha aí mais uma aprovação para Pedro, e para ver se realmente Jesus podia confiá-lo o primado da sua igreja. Aí, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Está em João capítulo 21, versículo de 15 a 17. Por 3 vezes, a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro. E por 3 vezes a mesma resposta que Pedro deu a Jesus. A mesma investidura, a mesma confirmação do poder. Apacenta os meus cordeiros, isto é, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Cristo? Somos nós, que fazemos parte do corpo misto de Cristo, que é a igreja. Que Ele é a cabeça da igreja e nós somos seus membros. Tá bom? Então as ovelhas que Jesus fecha, começa falando: apacenta os meus cordeiros. Depois ele confirma mais 2 vezes na passagem bíblica: apacenta minhas ovelhas. É dizendo: apacenta o meu rebanho todo, a minha porção que eu escolhi. Tá bom? Ovelhas e cordeiros são os cristãos, toda a igreja de Jesus. Apacentar significa governar, dirigir, defender, confirmar. Depois que Jesus subiu ao céu, Pedro dirige e governa a igreja. A ascensão, quando Jesus subiu ao céu, depois da ressurreição. Pedro agora é o bispo de Roma, é ele quem manda e desmanda, dado esse poder pelo Cristo. Preside e dirige a escolha de Matias para o lugar de Judas, o Iscariote, o traidor. Então foi Pedro que dirigiu esse momento de escolha de Matias para ser. Foi colocado 2 nomes, Matias e outro, e aí Matias ganhou através das orações. O Espírito Santo suscitou que seria Matias que substituiria e ficaria no lugar de Judas. Aí está em Atos 1, de 1 a 25. Vocês podem ler lá, tá bom? A escolha, você vai ver o outro nome também, que vocês vão ver o outro nome que foi escolhido junto com Matias, e Matias venceu, tá bom? É o primeiro
anunciar o evangelho no dia de Pentecostes. Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos Nossa Senhora e pessoas de 19 nações, Pedro foi o primeiro a anunciar o evangelho. E quando ele anunciava com afinco, está em Atos 2,14. Aí as pessoas de 19 nações escutavam, ouviam a palavra de Deus em sua própria língua. Veja o que o Espírito Santo faz. Ele faz uma unificação, ele clareia a mente das pessoas para o entendimento. O Espírito Santo unifica. Já o outro não, danifica, destrói. Que aí a gente pode pegar aqui a questão da Torre de Babel, lá em Gênesis 11, de 1 a 9. Quando o povo de uma única nação resolveu se rebelar contra Deus e fazer uma torre para chegar até o céu, para querer se colocar no lugar de Deus. E Deus confundiu a cabeça deles, e eles de uma nação só conversavam e ninguém se entendia. Um não entendia o outro. Já aqui, em Pentecostes, é diferente, é ação, é unificação, é união. Pedro, Nossa Senhora, os apóstolos, os discípulos, pessoas de 19 nações, ouviam a palavra de Deus em sua própria língua. Olha que coisa esplêndida. Testemunha diante do Sinédrio a mensagem de Cristo. Atos 4:8. Acolhe na igreja o primeiro pagão, Cornélio. Atos 10:1. Fala primeiro no concílio dos apóstolos em Jerusalém e decide sobre a questão da circuncisão. Então toda a assembleia silenciou. Atos 15, de 7 a 12. É bom depois vocês pegarem essas passagens bíblicas lá, porque eu não tenho tempo de ler todas as passagens bíblicas aqui, porque senão não daria tempo passar todo o conteúdo. Mas eu passo as passagens bíblicas, vocês vão lá nos 2 tracinhos para a live, aí anota, vê as passagens bíblicas, depois vai na setinha e dá a sequência, tá bom? É bom porque vocês vão ver quem foi que causou esse transtorno que até aqui é considerado o concílio de Jerusalém. Essa dimensão aqui, que Pedro decidiu que não poderia levar esse fardo para as costas das pessoas, para só poder se tornar cristão depois da circuncisão. E Pedro decidiu, não é necessário isso. Tá bom? Os sucessores dos apóstolos atestam claramente o primado de Pedro e dos seus sucessores, que vocês vão ver na live posterior, vocês vão ver quem foram os sucessores de Pedro, que se faz até hoje com o Papa Francisco, 266 papas sucessores de Pedro, tá bom? Vocês vão ver um por um e os anos que eles passaram no papado, tá bom? O nome de cada um, vocês vão ver na próxima live de quarta-feira próxima, tá bom? Vocês vão ver essa dimensão aí, ok? Tertuliano, olha agora os grandes santos falando da dimensão de Pedro, né? Tertuliano disse: a igreja foi constituída sobre Pedro, abre aspas, fecha aspas. Olha aí, São Tertuliano dá essa afirmação, abre aspas, a igreja foi constituída sobre Pedro, fecha aspas. São Cipriano, abre aspas, sobre um só foi construída a igreja, sobre Pedro, fecha aspas. Santo Ambrósio, olha que grandes nomes aí, confirmando o primado de Pedro, abre aspas, onde há Pedro, aí há a igreja de Jesus, fecha aspas. Veja que grandeza, viu? Esses grandes santos lá dos primeiros séculos falando uma grandeza dessa para nós nesse dia de hoje, tá bom? Confirmando mais uma vez
a instituição, a edificação da sua igreja, que Jesus fez em Pedro, tá bom? Então, conclusão. Eu quero dizer a vocês, quem tiver dúvida ou quem quiser fazer qualquer pergunta ou qualquer questionamento, para que eu possa responder depois na próxima live, bote lá no direct, lá do meu Instagram, ou faça a inscrição lá, acione, porque quando eu estiver ao vivo vocês todos já recebem a notificação, ou se inscreva lá no canal da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serra no YouTube. Aqui tem também essas lives, é publicada lá no canal da paróquia. O coordenador da Pascom, Davis, é quem faz essas publicações. E aí, o Padre Adriano me pediu que eu cedesse essa concessão dessas lives minhas aí para lá. E aí já tem mais de 50 lives, tanto no meu Instagram, quanto lá no canal da paróquia Nossa Senhora do Monte Serra. Então, tanto vocês podem acessar aí no meu Instagram, tá lá todas as lives lá, falando tudo sobre a história da igreja, sobre a doutrina social da igreja, tudo, sobre magistério, sobre tudo, sobre as Sagradas Escrituras. Já trabalhamos muito, trabalhamos o método da leitura bíblica, como é que deve ler as Sagradas Escrituras, não é achando que tem que pegar do livro do Gênesis e até que não termina nem o livro do Gênesis, porque são 50 capítulos, esse livro. Então tem um método de leitura, que eu já passei aqui em 2 lives, o método de leitura, como ler a Sagrada Escritura, tá bom? Tudo isso está lá nas lives anteriores. Como preparar a liturgia diária. Eu dei todo o método como preparar uma liturgia diária para celebrar. Isto é de suma importância para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e da Palavra, e também para os leitores, se preparar para a proclamação das leituras, né? Então é de suma importância ver essas realidades lá. Está tudo aí no meu Instagram, está lá disponível, e também está no canal da paróquia lá, Nossa Senhora do Monte Serra, tá, no YouTube, tá bom? E também nos meus Facebook, que eu publico também no meu Facebook. A seção lá no Facebook, ele joga você pro meu Instagram, tá bom? Ok? Conclusão. Vamos ver o que é que diz na conclusão de todo esse tema aqui maravilhoso, desse primado de Pedro, né? Essa confirmação do primado de Pedro. Aí olha aqui, a próxima live será, olha, os papas são os sucessores de São Pedro no governo da igreja. Essa live que a gente vai fazer na próxima quarta-feira, tá bom? Então vocês vão ver um por um quem foram os papas, tá bom? Então, conclusão. Toda nação deve ter um chefe supremo. Do contrário, haverá anarquia. Em toda entidade deve haver um dirigente, um diretor. Do contrário, haverá confusão, bagunça, falência. A Igreja de Cristo é a maior organização jamais vista na história. Isso aqui é sério, viu? Por isso que vocês veem ela ser tão atacada. Porque há mais de 2000 anos, na história, instituída pelo Cristo, pelo mínimo possível que aconteça nela, aí todo mundo cai de pau em cima dela. Porque é a maior organização do mundo. Do mundo. Isto há mais de 2000 anos. E sendo perseguida. Mas ninguém irá destruir a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque quando ele instituiu a igreja em Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, a primeira promessa que Jesus falou para Pedro, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ti. Isto é, o poder maior do inferno não irá vencê-la. Tá bom? Então agora que já teve várias perseguições, e a maior perseguição que nós passamos foi do Império Romano. E a igreja está aí caminhando. A igreja está caminhando, tá bom? Então a Igreja Católica, a igreja fundada por Jesus, é a maior organização jamais vista na história. É o maior povo, porque Pedro, nos seus sucessores, os papas, continua governando e dirigindo a igreja. Olha aí, porque tem uma cabeça para organizar, para orientar. E eles são infalíveis na fé, os papas. Em outras dimensões não, mas os papas na fé são infalíveis.
Isto mesmo, Diácono Edivaldo, lá, meu querido filho Padre Paulo Neto, que Deus abençoe, meu filho espiritual, viu? Que Deus abençoe. É isso mesmo. Então, nas outras igrejas, que é preciso a gente falar isso, nas outras igrejas, ou seitas, não há Pedro. Um cabeça, não tem. Cada um faz o que quer. Daí a divisão, a confusão, mas coisas criadas pelos homens sempre foi assim. Que é verdade. Se vocês se lembrarem que reportaram aqui a Torre de Babel, vocês vão ver que só deu confusão a Torre de Babel. Aí a descida do Espírito Santo, Pentecoste, não, é o contrário. Foi ação diferente, divina, vinda de Deus. Aí foi uma ligação, foi um elo de ligação e de entendimento da palavra de Deus para todos, inclusive pessoas de 19 nações de língua diferente. Veja a ação do Espírito Santo como é que é. Ela é uma ação benéfica para todos nós. E nós devemos estar sempre buscando essa ação do Espírito Santo. Porque nós, se não tivermos com Ele, nós não seremos nada, não chegaremos a lugar nenhum. Tá bom? Então precisamos estar com o Espírito Santo sempre. E buscando, Senhor, dá-me entendimento, discernimento e sabedoria para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Precisamos estar com essa dimensão, tá bom? Então agradeço imensamente a todos vocês. A live da próxima quarta-feira vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou passar a parte dos papas, né, que teve, dos sucessores de Pedro, e aí, ano a ano, e aí vai demorar um pouquinho, porque são mais longa essa dimensão, tá bom? Mas nós iremos trilhar. E também a outra live da outra semana, o Papa é infalível. Nós vamos também trabalhar falando ainda sobre o Papa, tá bom? Então agradeço imensamente a vocês que estão aí ao vivo e aqueles que irão degustar essa live depois. A de ontem foi esplêndida, sobre Eucaristia, mistério celebrado, tá bom? Foi esplêndida a live de ontem, tá bom? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isaías 6:8. Paulo Neto que botou aí. Parabéns, meu querido filho espiritual Paulo Neto, viu? Que Deus abençoe, meu filho. Deixa eu ver aqui quem está mais aqui. Paulo Neto, isso mesmo, Diácono. Paulo Neto, Simone, boa tarde, obrigado, amém. Quem mais aqui? Quem mais está aqui? Ana Alice Santos, que Deus abençoe, muito obrigado. Quem está mais aqui? Deixa eu ver aqui. Paulo Neto, Lucinha Bezerra, boa tarde. Elisiane Santos, lá de Campo Grande também, aí com Paulo Neto em Dores, Nossa Senhora das Dores aí, que Deus abençoe, lembrança a todo o povão aí, querido, que eu estive aí por vários anos aí com vocês aí, e agradeço imensamente essa dimensão de vocês se tornarem filhos espirituais meus, tá bom? E filhas espirituais. Que Deus abençoe a todos. Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, e as lives ficam lá para vocês degustarem depois, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai a cabeça para receber a bênção. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Monte Serrat, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Três Vezes Admirável de Chuesta, que está aqui atrás de mim, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e de paz que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Muito obrigado, viu? E as lives ficam lá para vocês degustarem aí, depois aí, tranquilo, tá bom?